Então sejam bem-vindos, estamos aqui hoje começando então mais um papo aqui no canal também do Arthur, né, Nerdholic, o Nerdvana TV, junto hoje com pessoal aí que já desenvolveu jogos, com game designers também, que também vão se apresentar aí os seus jogos. Mas antes disso a gente gostaria também de agradecer a Devir, né, e tudo isso hoje foi possível através da Virada Nerd que está acontecendo. Hoje ainda a gente tem ainda um sorteio do Lumberjanes também, distribuição gratuita de histórias em quadrinhos, RPG, né, então está acontecendo em várias lojas especializadas aí pelo Brasil. Então se está assistindo esse vídeo ainda no sábado, amanhã ainda tem domingo, né, vai ter ainda mais eventos e no próximo ano, em dezembro, a gente tem mais Virada Nerd. Então não deixe de participar e também conferir ao vivo, né, as conversas tão massas quanto essas aqui. Vamos começar então a apresentação, né? Eu sou o William da Lens Club, vou estar aqui também mediando essa conversa, mas não vai ter muita mediação, como eu já disse antes para os guris, vai ser uma conversa bem tranquila e bem largada aí. A gente está aqui então com... Sou o Luciano Abel, um dos autores do Might Blade, terceira edição, e eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer que vocês todos perderam o jogo. Perdi. Eu sou o Ederson Aires, o autor do Teseu, que foi lançado então esse jogo de tabuleiro em setembro desse ano. Sou o Saúl Tamborena, co-criador e ilustrador do Zoeira Neverends. E o jogo vai aparecer na tela aqui. Isso mesmo. Isso aí, bom, né? Problema do editor, né? O cara bota aqui, né? A gente sabe que ele vai fazer isso. Mas, e todos esses jogos, então, eles, né, cada um participou, né, tanto o RPG quanto o Teseu, tem produção própria, Zoeira também, os dois, né, financiamento coletivo. A gente gostaria de saber um pouco mais, assim, que é a ideia desse papo, né, de entender um pouco pra galera de casa, assim, que tá ali assistindo agora e quer desenvolver o seu jogo, como é que é esse processo de desenvolver o jogo, sabe? Como é que, tipo assim, a formação de vocês, assim, por exemplo, assim, teve o que vocês fazem, onde vocês vieram, como é que vocês começaram a desenvolver jogos, né? E dá uma dica pra essa galera que tá pensando assim, vou começar, quero desenvolver alguma coisa, por onde que eu começo, sabe? Então, vamos começar então aqui com o Ederson, então. Ederson, né, assim, como é que foi o teu início, assim, o que te levou a desenvolver jogos? Assim, você disse, quero fazer um jogo de tabuleiro. Eu acho que é jogar. Todo mundo começa jogando. A gente joga o jogo. De repente a gente começa do nada a querer imprimir um jogo que não está disponível no Brasil, fazer essa questão de impressão. Daqui a pouco tu se pega assim, esse jogo que foi lançado muito rápido assim, não tá tão redondo assim, tu faz aquela tal daquelas regrinhas da casa, né? Sim. E daí tu começa a fazer, daí foi indo assim, tipo, pegar um jogo de tabuleiro e fazer um sistema de RPG. Eu fiz um verão, que eu fiz assim, um Subside, que era um jogo de RPG, eu usava o tabuleiro para mestrar, assim. Então foi indo assim, usando aquela questão, até que o ponto assim, eu disse, mas e aí, por que eu não faço um do zero? Daí eu fui para um paródia, peguei lá um Fórmula D e fiz um jogo de corrida no Mario Kart. Daí eu disse, então daí veio o processo assim, mas por que não um jogo meu do zero, que eu vou me divertir com meus amigos? Foi a primeira praia, essa coisa assim, diversão com os amigos, hobby. Foi aí que começou então essa ideia, vou fazer um jogo pra mim e pros meus amigos. Sim. Vamos ver como é que foi hoje. E as outras histórias, assim. Eu caí nessa de game designer por absoluto acidente, assim. Ainda não me considero completamente né? A minha função aqui na terceira edição do Might Blade, esse RPG que foi criado pelo Thiago há 13 anos atrás. Ele fez para ensinar o irmão dele a jogar RPG, o Mirk, o famoso Mirk, passou pelo MySpace, isso aí, esse jogo tem história. E aí eu e o Domênico, nós pegamos o jogo, começamos a fazer a revista online que o jogo tinha, que é a Dragon Cave, e começamos a criar muito material. O Domênico começou a criar muita coisa, que ele era o ilustrador, né? Eu entrei aqui para diagramar. E aí o Thiago falou fazer a terceira edição e a gente fez. Porque segunda edição era só o Thiago. A primeira edição, até a primeira edição impressa e todas as edições online que o jogo teve, foi só o Thiago, né? Aí ele me chamou, a gente se conheceu no último TRPG, que foi só TRPG, né? Sem contar os que teve depois dentro do Anime Stream, que foi lá na casa, no gasômetro. E começamos a jogar board game, e aí ele me convidou para fazer a diagramação, e aí ele teve um problema com o ilustrador, e eu disse, eu tenho um amigo meu que é ilustrador, aí apresentei o Domênico e o jogo saiu, né? A segunda edição foi mais uma versão da primeira revisada, assim, com algumas modificações, e essa aqui sim, essa aqui a gente deu um salto
da mecânica do jogo com as coisas que eu e o Domênico fomos experimentando ao longo das edições da revista que a gente fez. Mas até dizer assim, o que eu fiz? A minha função aqui, ela foi meio que os programadores que têm a função de debugger fazem, que era ler o que o Domênico escrevia e ver assim, cara, tem um problema aqui com isso aqui. Eu criei algumas coisas, os AESIGs eu tenho bastante orgulho deles, é uma raça que está no livro básico aqui, que eu gosto muito. O Domênico fez um trabalho excelente de apuração cultural, assim, ele deu uma acrescentada boa neles ali, mas de um modo geral eu estava ali rebatendo, né? O Thiago também, ele praticamente não se envolveu, ele só chegava assim, isso aí, gente, não, isso aqui tá ficando muito GURPS, porque eu e o Domênico somos jogadores de GURPS, então a nossa tendência às vezes era meio que GURPsificar, mas não, gente, pode pedir para ser direta, para o pessoal não queimar a cabeça com regra, né? Então, por mais que a gente tenha tornado o jogo mais completo, a gente não quis tornar ele mais complexo, né? Que é a grande diferença. A primeira edição dele era muito simplista, assim, né? Então agora ele está com todos os elementos que um RPG de fantasia medieval tem que ter. Assim. Está com o segundo livrinho aí também. Mas eu entrei nessa de gaiato, assim, eu já tinha tido as minhas experiências muito ligado ao RPG de tentar criar o meu próprio sistema, que quando tu joga GURPS tu acaba, tem tanta regra que tu se sente incentivado de criar tuas próprias perícias. Aí tu vai jogar um jogo assim, mas podia ter uma coisa bem específica para isso aqui que eu quero, aí tu faz. Então eu acabei desenvolvendo coisas pro GURPS, depois comecei a pensar num sistema meu mesmo, e aí meio que abandonei essa ideia, e agora eu já estou voltando com outras ideias, e tenho a intenção de lançar um RPG meu, assim, mas eu estou trabalhando em cima do Fate, que eu gosto bastante do sistema. Mas eu, conversando com o Thiago, a gente teve umas ideias bem disruptivas em relação ao Fate, assim, que talvez a gente nem vá usar o nome Fate para não fazer com que a galera pense que vai para esse lado, assim, mas isso tem tempo ainda de trabalho, né? Tem muito tempo para sair alguma coisa ainda. Mas bacana. E o Saul, então, como é que tu chegou, então, nessa possibilidade de estar envolvido com o desenvolvimento do Zoeira Neverends, assim? Eu e o Pablo Abraham, né, nós co-criamos o Zoeira Neverends e a gente é amigo desde o ensino médio, desde o segundo ano da escola, e a gente estava sempre jogando RPG, né? Os dois já jogavam desde antes, e quando a gente se conheceu na escola, a gente começou a jogar juntos. Ou a gente estava na Lan House jogando CS, ou a gente estava jogando RPG na madrugada, né? E a gente estava sempre tipo, vamos criar algum jogo, né? Porque eles sempre viam os intervalos do RPG. Quando não era meu turno, eu estava sempre desenhando atrás da ficha e tal, e achava, nossa, que legal os teus desenhos e tal, né? E era sempre assim, daí a gente ficava nessa. Eu criei um jogo, o Pablo, né, que ele era o mestre, que gostava de mecânica e tal, e daí tu desenha, a gente ficou anos e anos nessa, a gente queria fazer um jogo digital, porque a gente tinha um amigo que era programador, só que nunca saía jogo, que parecia muito mais complexo, até que eu vi o Exploding Kittens no Kickstarter ficou milionário. Deu mais de 2 milhões. Tu abria a caixa e ele miava, tipo, né? Vocês conheceram esse jogo? É um jogo que abre a caixa e mia, deu ponto, milionário. Tá ligado? Tem gatinhos, entendi. Gatos que explodem. Tem sucesso. Ele é uma party game. É um party game muito engraçado, assim, e ele é tipo uma roleta russa, assim. Tu puxa uma carta e pode morrer ou não. Só que daí tem umas cartas que pedem que tu morre. E daí tu vai jogando gatos e de repente explode. Uma explosão de fofura. Entendi. É perfeitamente. Não, eu já joguei mega divertido o jogo. Fica ali naquela tensão ali, daí eu pego e passo. É um jogo, tem gatinhos, internet, eu entendo o sucesso, faz sentido. Não, mas tem a questão toda da arte, né, dos parceiros do cara também. O cara já era conhecido, ele já era famoso, né? Teve recentemente agora que o pessoal aquele do Cyanide and Happiness, que fez o joguinho com as tiras, né? Que tu tem que fazer uma tira do Cyanide and Happiness que faça sentido, né? Bem interessante. O Cyanide and Happiness é tipo eles fizeram um card game que tu tem as cartinhas, cada carta com uma cena, e basicamente o jogo é cada um vai jogando, e aí tu conseguir fechar a cena ganha os pontos, é uma coisa assim. E
E tem que fazer o que fica mais engraçado, o mais bizarro. Eu não sei qual é que são os critérios de pontuação do jogo. E daí seguindo ali, vocês começaram daí a ver que... a gente estava sempre querendo fazer e parecia muito complexo de começar. E esse parecia um bom exemplo simples para a gente fazer o nosso primeiro jogo, né? Sim. E eu disse pro Pablo, cara, olha só isso aqui. E ele, vou fazer aqui então. Ele demorou 1 ou 2 semanas. E a gente fez o primeiro protótipo dele, né? Fez o primeiro protótipo dos Zero Neverends. E era muito louco, assim. A gente chegou, eu comi bituca de cigarro, tem gente com cinzas. Eram brincadeiras mais agressivas que existiam no início. E a gente foi eliminando muitas delas até. Inspirou a zoeira Neverends, eu não consigo imaginar de onde vocês tiraram essa inspiração. Acho Tem alguma coisa a ver com a realidade brasileira? Assim? Da nossa personalidade, especialmente do Pablo, né? Ele vai estar no vídeo de amanhã. Vai estar amanhã aí conversando. O Pablo, ele é muito expansivo e, tipo, se aconteceu uma festa, assim, nós era sempre na casa dele, ele estava sempre querendo chamar a gente e ele estava sempre propondo brincadeiras pro público, né? Então, tipo, o Zero Neverends é muito da cabeça dele mesmo. Eu sempre fui o melhor amigo dele, né? Dentro do ensino médio. E a gente estava sempre nessa brincadeira juntos, se evoluindo. E isso eu disse, né? Tipo, eu poderia desenhar o jogo e ele criou a mecânica, a gente seguiu a dele. Simples e como um desenho simples, assim como Exploding Kids, né? Desenho mais simples, bem... Era essa a proposta. Sim, não, mas ficou bem bacana, né? E o Zero Neverends, ele é todo com bugs, né? Que é... Isso, a gente pegou, porque a expansão dela é o Bug Life, né? Aquela brincadeira com o Turk, é uma outra proposta. E daí, mas por que escolheram um bug? Agora vamos falar da temática, vamos voltar na temática, vamos voltar pro time. Isso aí foi levemente uma jogadinha de marketing, assim, porque na época tava muito na moda o bug mesmo, todo mundo queria ter um bug, todo mundo queria ter um cachorro bug. A gente vê na rua todo mundo querendo ver vídeo disso, tipo, era o gatinho da época, era o bug. E a primeira carta que eu fiz, até, a gente pensou, tipo, essa carta que tem que ter no jogo, que era uma brincadeira que a gente fazia, que era de beber alguma coisa, sabe? Sim. Era bebida que a gente começou, né? Alcoólica. Mas depois a gente queria um jogo mais PG-13, assim, a gente... Ajudou na criação, ajudou na criação, colocamos aqui pra criar. Xadrez com álcool, o famoso xadrez com álcool. Daí a primeira carta que eu desenhei, e que foi até o que fez o Celso Zanini querer entrar no projeto, foi o cão que botou para nós beber. Esse é o nome da carta, que era o desafio da bebida, e o desenho que eu fiz era um cachorro diabo, assim, ele era vermelho. Ele parece mais um Doberman, talvez. Mas depois a gente pensou nele, manteve ele e criou o bug para ser o representante da zoeira no nosso universo. E até a zoeira está escrito errado no nosso jogo, né? Em português correto é zoeira. O bug é um cachorro muito zoado. Ele é, tadinho. Qualquer cachorro não merecia isso. Eu virei vegetariano depois. É fato, eu sou vegetariano. Mas continua bebendo. Sim. Não tem nada animal dentro do álcool, cara. Tem umas tequila que tem uns bichinhos. Não come. E agora, indo pro Teseu, o que teve, assim, de pegar, porque, se eu não me engano, até na conversa com o Arthur, eu acho que falou, no começo começou abstrato, assim, o jogo, e daí uma hora tu veio e disse, em que momento que veio isso, como veio isso de, não, vai ser Minotauro. Posso complementar a tua pergunta, porque eu sempre acho isso fascinante, que eu não consigo imaginar como é que o cara concebe um jogo sem a temática. E eu sei que tem muita gente que faz isso. Primeiro tu faz o jogo, depois faz a temática. Eu não sei qual foi o teu processo, se tu pensou na temática primeiro ou no jogo primeiro, mas eu nunca consigo. Eu já tenho todas as minhas tentativas são absolutamente falhas. Então eu não consigo pensar pela temática, eu vou pela mecânica. Então, o Thiago também é assim. Então falando um pouquinho assim, um grupo de amigos que estava fazendo aquele RPG que eu falei agora há pouco, fazendo essa questão assim, começaram assim, vamos fazer um jogo, vamos montar, vamos ampliar, e daí os guris sempre tinham a temática, porque um era da informática, vamos criar um de hacker e não sei o que. Eu ia lá e ficava pensando numa mecânica de ir entrando e falava pra eles, não, sei lá, não é isso. Daí o outro eu pensava lá, vamos fazer um medieval, não sei das quantas, e daí eu dizia, não é isso. E eu disse, quer saber de uma coisa, vou pegar a minha mecânica e parar de colocar a mecânica nessa temática deles. Daí foi que eu pensei assim, tem que ser uma coisa com níveis que tu vai se sentindo mais fechado, entrando, um só vai sair e começando ali. E comecei a fazer. Eu disse, eu acho que eu vou fazer, porque tem uma pegada assim de
minha graduação inicial em geografia. Podia chamar Thunderdome. Os homens entram, um homem sai. Eu fazendo assim, comecei a ir pra. Eu acho que isso daqui vai sair uma pirâmide inca, maia, uma coisa assim, lá dentro pegar um tesouro e sair. E daí eu comecei a desenhar aquela mecânica e quando o protótipo ficou pronto e eu olhei pra ele. Parece um labirinto. Isso aqui é o labirinto, isso aqui é o labirinto de Creta. Daí eu puxei umas imagens lá e tem várias gravuras que ele era circular também, então como desenho ali. Então. A ideia dele ser circular já veio da mecânica, porque tu queria mover as paredes e tal. Já veio na mecânica de entrar e ter algo que faça tu subir o nível. Aí tu descobriu que os gregos tinham inventado o teu jogo muito antes de... Pior, isso aí é verdade. Isso é verdade. E pior que tem algumas ruínas assim, ó. E quando eu fui na internet procurar assim a temática inca, eu descobri que existem ruínas lá no Oriente Médio com desenhos muito parecidos do que eu tinha feito no protótipo. Daí eu vi que era uma coisa inata do ser humano. Labirinto circular é que nem prédio piramidal, cara. É a lógica mais fácil para te confundir o cara fazendo círculo. É uma coisa inata da gente fazer uma lógica circular, assim, uma coisa mandala também, a gente tem muitas pessoas olharam meu protótipo, vai ser um jogo de mandala e tal, e daí eu parei pra pensar, não, vou voltar pra minha pirâmide inca, até que depois eu disse assim, em vez de pegar tesouro, eles vão ter que matar o cara que tá lá dentro, daí foi pro Minotauro, e daí emplacou tudo, veio a ilustração, veio... E daí fechou. A imersão que eu queria que... E tem itens que auxiliam o cara, tipo um novelo de lã, um negócio assim? Não tem um novelo de lã. Daí tem uma historinha que isso já aconteceu, isso é o pós. É o pós. Depois que o cara mapeou. Depois que o Teseu matou o Minotauro. Daí vem a história mais fechada. Sim. E assim na parte do Might Blade que tu criou também, agora veio o Guia do Herói, né? Isso. E tal. Tu disse que criou algumas raças também. Como é que a mecânica do Might Blade, ela favorece muito a criação por ser uma mecânica extremamente simples. Porque eu até sempre que eu vou ensinar o jogo para as pessoas, eu digo assim, as regras do jogo começam aqui na página 10 e elas acabam na página 40, se eu não me engano. Elas acabam aqui. Então tu tem 30 páginas de regras. Isso é o que tu precisa saber para jogar o jogo. As outras regras, elas estão divididas nas raças e nas classes, porque cada raça e classe, basicamente, é um conjunto de habilidades. Então tu começa com uma habilidade automática que tem na tua raça e uma habilidade automática que tem na tua classe. Então tu vai saber essas duas regras a mais, além dessas regras que estão nessas 30 páginas, que é como funciona o jogo. Aí tu vai escolher 3 habilidades, que podem ser da lista da tua raça ou da lista da tua classe. Tu vai saber mais essas 3 regras, que é dessas 3 habilidades. E é isso que tu precisa saber no primeiro nível. Quando tu passar de nível, tu vai poder escolher uma nova habilidade. E aí tu vai ter... Então tu vai aprendendo o jogo conforme tu vai indo. O mestre, ele tem que dar uma olhada no que cada raça, cada classe possui para criar os seus NPCs e não fazer um paladino lá que tem uma habilidade que não existe. Se ele for um mestre que tem esse pensamento, porque tem muito mestre que não que vai. Ele se dane, depois ele descobre, não dava para mim ter colocado aquela habilidade de 10º nível porque o cara era de 5º. Mas tanto no médio pra começar a jogar, tipo pra fazer a ficha e começar a jogar? Cara, depende muito do play, porque como é uma questão de tu ler as opções e escolher, tu pode levar 15 minutos, pode levar 4 horas. Eu não vou ser sexista aqui, tá? Mas meninas tendem a demorar mais para fazer a ficha porque elas são mais meticulosas, elas querem que o cara tá fazendo a ficha, o cara olha a primeira habilidade, essa habilidade é foda, bota na ficha. Ele não lê as outras. Né? A menina ela lê todas as habilidades, e aí só, legal, essa aqui é legal, essa aqui. Aí ela então ela demora mais, mas é difícil tu passar de meia hora fazendo uma ficha de Might Blade. Porque a ideia até do sistema é ser simples e rápido. E aquilo... Elas têm as meninas que fazem os maiores combos, então assim. E o Might Blade, ao contrário dos outros RPGs, nós não só não fazemos regras para bloquear, porque muita RPG faz aquele monte de regrinha para impedir o cara de fazer combo. A gente não só não faz isso, como a gente incentiva. E se vocês encontrarem um combo legal, entra no nosso fórum, mas combo legal, fazer uma rock de 4 braços com 2 arcos. Beleza? Né? Eu já pensei nessa por falar nisso.
É um combo muito divertido, dá pra fazer no primeiro nível. Mas Dá pra fazer no primeiro nível. Sai dando 2 flechadas por turno. E a criação dessas novas raças, assim, vieram de onde a inspiração? Das A única raça... D&D... todas as raças, tirando os Aesir, eu tenho quase certeza que todas as outras raças que estão no livro foram criação do Thiago em alguma versão da antiga Dragon Cave, das versões anteriores, e elas foram depois revisadas pela gente. Os próprios Marrock já foram. O Marrock era antes uma versão do Coisa, do Quarteto Fantástico. É bem coisa do Quarteto Fantástico. Se olharem o livro do Monstro da segunda edição, tem uma família de coisas no capítulo dos Marrocos. É bem, o Domênico até fez uma brincadeira, uma ilustração deles e pintou eles de laranja para ver como é que ficava. Mas depois a gente foi aprimorando. Agora eles são eles são mais, a morfologia deles é completamente, eles são tão, um Marrock é tão igual ao outro quanto uma montanha é igual a outra, assim. Eles são completamente diferentes e absolutamente iguais. Se tu olhar de perto, tu vai ver que é bem diferente, mas se tu olhar de longe, é tudo a mesma coisa. E outras, e essa é a única raça única, assim? Não, tem raças únicas que tem no Might Blade, que eu posso dizer que são únicas, os Marrocks, os Tylocks, que é os animais antropomórficos, né? Que tu tem o Juban, que é o leão, e os Tylocks, que são os raposa, né? Eles não são exatamente originais do Might Blade, isso é da cultura, tem muito na cultura oriental, né? Mas eu não conheço muitos RPGs que usem esses animais antropomórficos como raça oficial. O cenário do Might Blade tem o continente Gaia, que é basicamente formado por essas raças. Tu tem os Tylocks, que são raposa, os Jubans, que são os leão, só a galera os Aesiris, que são os minotauros, que a gente chama de Aesiris, não, desculpa, os astérios, que é como chama o minotauro, e a gente tem um outro motivo dentro da mitologia do jogo para chamar de minotauro, que não é o do Minos, não é o touro de Minos, né? Aqui tem uma deusa que é chamada Mirá. Aí eram os touros de Mirá, os Miratauros, e aí virou Minotauro. Então a gente mudou o porquê que é um apelido que eles não gostam, porque o nome da raça é Astérios. Esse é um apelido que um dos reinos dava para eles, porque eles lutaram contra, mas eles eram escravos. Toda uma mitologia na raça que o Domênico fez lá. Mas é bacana. Ficou bem legal. E a gente, assim, agora outra pergunta também sobre o processo, assim, já da criação, depois na parte de playtest, né, que tu já falou um pouco sobre isso, assim, de ter, né, testado e tal, e cuidado dos combos impossíveis não acontecer. Como é que aconteceu, assim, no Teseu do playtest? Como é que foi o teu sistema, assim, né, tá, com os amigos, com a família, obviamente e tal, mas como é que, em eventos, como é que foi sentindo isso e como esses playtests eles ajudaram no desenvolvimento do final do produto, né? Eu acho que, assim, o começar o playtest é uma das etapas mais difíceis que eu acho que tem na parte de criação. O pessoal que está aí assistindo, que está procurando, porque eu acho que a maioria das pessoas para pensar, é num ônibus, é num trem e começa a criar, mas isso fica lá, criado. Até uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu comecei a ensaiar, essas ideias, eu chegar em casa e gravar esse áudio e deixar esse áudio em algum lugar. Depois daqui a um tempo eu vou lá pegar esse áudio. Mas aquela coragem de dizer assim, tá chegando uma hora que eu tenho que mostrar isso pra alguém que eu não conheço, né? Sim. E daí, fui pra cima de muito vídeo, muito material, muito podcast. Eu tenho um marco muito importante que é do Thiago, aquele vídeo dele falando, cara, faz a merda do teu jogo, faz a porra do teu jogo. Para de enrolar e publica essa merda. Daí eu vou dar play no segundo, eu vou assistir a continuação ali, né? Sim. E ele assim, já tá fazendo o teu jogo, que merda, eu vou dar pausa e eu vou lá fazer. E isso eu mostro como a gente montou um grupo para pensar essa parte de criação. Não, vocês vão ver isso aqui que eu comecei aqui, assistam aqui. Então isso aí de também não se sentir culpado de, é o primeiro, tu vai errar, vai ter coisa nesse sentido, e que foi a evolução desse jogo que passou por aí. Primeiro eu fui nos cenários assim mais amistosos também, pra gente não levar direto assim, um revés assim.
eu fui para a parte acadêmica. Como eu estava fazendo mestrado em informática na educação, eu fiz a criação, o protótipo dele dentro do Instituto Federal ali em Porto Alegre. O professor disse aqui, ó, tá aqui, ó, cortadeira laser, tá aqui impressora 3D, me entregue algo no final da disciplina. Beleza, peguei meu papel lá que eu tinha lá, que era um papelão, onde tinha as passagens, que eu ficava empurrando com o dedinho assim, vamos fazer aqui. Fiz o teste lá, então os colegas começaram a jogar. Daí professores já começaram a jogar, a gente que frequentava o laboratório começou a jogar. Daí foi que eu comecei a perceber que o jogo estava tendo um caráter bom, assim, nesse sentido. Mas ainda não era um público voltado para board games. Era público que estava vendo isso daí como um board game de entrada, porque eles não tinham aberto o portal, as cortinas para o board game. Então, mas esse é um playtest muito bom. Porque se funciona para esse público, o teu jogo é muito bom. E daí foi funcionando, até que eu fui para um evento acadêmico em Santa Catarina, o Simpósio Latino-Americano de Jogos. Ele só teve uma edição, que vem de 2 em 2 anos, ano que vem tem de novo. E daí tinha a parte de jogos analógicos, e também fui para lá muito digital, o pessoal acadêmico do digital na grande maioria, mas também sentaram. E daí quando eles começaram a dizer assim, no playtest, eu disse assim, tá, mas isso daqui já tá para vender. Isso aqui eu comecei a perceber que o jogo estava pronto para ir procurar outros espaços. E daí foi depois do Slática que eu procurei além disso. Agora eu vou lá na tabuleirinha maior que a gente tem aí no estado, vou levar lá para ver. Daí o pessoal também, o Arthur também jogou o jogo, também curtiu, né? Tinha algumas coisas que a gente tinha, ele não dava assim uma cara de produto ou uma coisa assim de cenário. Eu lembro que um playtest muito importante que eu tive é a questão assim, que eu também defendo, sempre ter não só um jogador para playtestar, mas ter alguém com bastante conhecimento em game design, no sentido de ter uma teoria por trás do jogo. Eu tive uma das pessoas que passou pelo laboratório lá no IF foi o Júlio Matos, que era sócio aqui da Lente. Ele viu eu com esse jogo. E eu expliquei pra ele e o jogo tinha cartas, ele tinha um deck que fazia se movimentar no labirinto. E ele olhou pra mim e disse assim, mas assim, uma arena aberta, todo mundo ali sem armas e tal, o jogador vai lançar uma carta. Qual é essa experiência que tu quer passar, que os jogadores têm uma arma secreta? Tem uma coisa errada aí. Eu não tenho a resposta pro teu jogo, mas eu acho que tem alguma coisa assim, ali, né, pegando o conceito de experiência de usuário, de jogo, de visão e tal. E foi quando eu comecei a trabalhar em outras fórmulas e daí melhorei o jogo através de um playtest. Bem isso. Que experiência eu quero causar? As cartas, a mecânica de cartas não tem a ver. Não era uma explicação... não é divertido com cartas. E não encaixava com a temática. Era uma questão mais técnica, mais de leitura de game design. Não era assim, eu não estou me divertindo com cartas. Não, é o conceito do jogo que tu está querendo passar para as pessoas. No início a gente fez tipo, o mínimo possível de cartas, de eventos acontecendo na partida. E a gente foi testando grão a grão, assim. Primeiro só os eventos, só os desafios. Os desafios estão divertidos ou estão meio loucos, né? E depois a gente botou, tipo, e se cada jogador tivesse pontos de vida para perder? A gente adicionou pontos de vida, a gente foi vendo se isso tranca o jogo ou isso soma a partida. Daí a gente foi fazendo esse parte a parte. E foi muito importante no nosso jogo. A entrada do Vitor Leanes depois, né? Que na época ele tinha acabado de fazer, através da Leguaneu, o Thorin. O Thorin, sim. Tem até uma foto quando eu conheci ele, bem chat, assim, ó, vergonha. Dá pra botar aqui. Sim. Mas quando ele entrou, daí, tipo, ele foi o cara, tipo, cara, isso aqui, tipo, tá muito exagerado, isso aqui tá chato, isso aqui, tipo, tira isso aqui agora e vamos fazer de outro jeito, essa capa aqui não vai ter no jogo, ou essa aqui do escanteio, depois aparece. Daí ia lá, nós, mas muito mais o Pablo e tanto o Celso também. E tentar ouvir novas cartas para agregar em novas brincadeiras ou novas dificuldades na partida. E o Vitor ficou bem na atitude. Eu tô muito afim de jogar isso aqui é certo ou errado. Era um board game bem legal, bem legal. Bem legal. Os Venom Events, né? O nome já diz tudo. E foi, né? E pior que a gente podia bater o papo e ir jogando, mas... Falhou a logística, Na próxima virada nerd. Quando eu tava falando de playtest aqui, o meu papel como eu não fui playtester do Might Blade, porque como o Might Blade ele é um RPG, um board game, para te playtestar ele tem que ter alguém que mestre e alguém que jogue. Então eu não joguei a terceira edição, eu só mestrei. Então eu só tenho o ponto de vista do mestre. Então eu tinha um grupo lá, a gente jogou bastante, inclusive tinha várias regras que a gente não... Tinha magias.
que não estão mais aqui. Agora as magias elas são habilidades. Mas chegou um momento do playtest, até foi uma regra que eu sugeri, que a gente acabou dizendo, não, isso aqui está complicando muito, é mais uma coisa, tem que ter um livrinho de magia. Então, aí a gente cortou fora. Mas a gente playtestou muito. O Domênico tinha vários grupos online lá na rede RPG que ele jogou com muita gente e ele vinha com muitas, tá dando problema aqui, isso aqui tá dando problema. E eu, Thiago, isso não acontecia. Então tinha uma coisa que as classes tinham tinha as proficiências. Cada classe tinha 2 proficiências lá, algumas tinham uma, e aí tinha o bater carteira do ladrão era uma proficiência, não era uma habilidade. E aí a gente chegou a fazer uma mecânica que tinha 13 proficiências. E aí cada classe tinha 2 e tu podia pegar uma adicional para criar um personagem. E isso ficou muito interessante, mas aí a gente parou conversando e a gente tinha a opção que isso era um outro RPG, isso não era o Might Blade. O Might Blade tem 4 atributos, a gente transformou ele num RPG de 13 atributos. Então acabava tu estava testando as proficiências dos atributos. Os atributos estavam funcionando como um bônus para as proficiências. E aí isso criou uma complicação que ficou muito legal, mas era uma experiência mais complexa e que não estava funcionando. Por exemplo, o Domênico disse que no grupo dele funciona perfeitamente, tanto que até hoje eles usam aquele proficiência. Mas o Thiago jogando e eu jogando não estava dando certo, porque a gente nunca sabia qual proficiência usar para... Tinha que parar para não, isso aqui não está legal. Aí a gente voltou a uma mecânica... Engasguei. Não, tá vindo água aí agora. E aí... Já tinha experimentado muito antes da primeira versão impressa do Might Blade, das classes, ao invés de ter uma proficiência, tem também uma habilidade automática, que é representar o contexto básico que aquela classe faz, assim como as raças tinham uma habilidade automática. E aí a gente voltou com essa ideia, criamos uma habilidade automática para cada raça, com uma habilidade que simplificou. Aí tu acaba assim que os conjuradores, tem 2 tipos de conjuradores, que é os divinos e o arcano, e todos eles têm a mesma habilidade automática. Tem uma habilidade automática que é conhecimento arcano, uma habilidade automática que é conhecimento divino. Então, dependendo do tipo de conjurador, tu vai ter uma ou outra. E isso funcionou muito bem, porque aí tu pega, por exemplo, aqui no Guia do Herói que a gente fez os caminhos, que são classes, especializações das classes, aí tu tem um lá que tu tem conhecimento arcano como o alquimista lá que tem conhecimento arcano como pré-requisito. Então, se tu é um feiticeiro, se tu é um necromante, não importa qual dos conjuradores arcanos tu é, tu pode pegar aquela especialização. E se tu pega de alguma outra forma essa habilidade, vira um aprendiz dessa classe só para pegar essa habilidade, tu também pode, não só de um outro. Sou formado em design gráfico. Sai da metodologia de projeto, né? E quando você faz a metodologia de projeto, tem aquela situação inicial bem definida e mal definida. Eu acho que isso se aplica muito facilmente para jogos. Porque se tu estava querendo ter um jogo mais simples, por eliminaria essas 13 de início. Claro. Não cai nisso, isso vira um problema gigante. Claro, vira uma bola de neve, né? É muito importante. Porque tu acaba resolvendo o problema criando outro, né? Exatamente. E eu queria também acrescentar uma coisa que eu pensei, quando a gente estava falando de playtest, que playtester, isso é muito difícil. E isso é muito importante, porque tu conseguir um playtester é fácil, conseguir um playtester útil é difícil. Porque tem o cara que ele vai olhar o jogo assim, pergunta pra ele, não, claro. Aí ele abre assim, cara, mas tu podia mudar essa coisa. O cara leu a primeira habilidade. Não é isso que eu quero de ti, cara. Eu quero que tu leia o livro, tenta jogar ele. Depois que tu não conseguir jogar, aí tu me passa o feedback. E aí tu acaba que nesse processo tu vai criando uma comunidade de playtesters que te ajuda. Desde a primeira edição do Might Blade, os caras que nos ajudam são mais ou menos os mesmos. Claro que tem aqueles próximos da gente que estão fisicamente próximos, que jogam com a gente e tal, mas tem o pessoal do fórum lá do Might Blade, tem lá 2.000
pessoas no fórum, mas tem 6 ou 7 lá que estão sempre lá respondendo tudo, estão sempre lá dando ideias. É muito bom ter todos, né? Tanto jogador experiente quanto jogador que nunca jogou nada na vida, tu vê qual é a dificuldade. Teve um importante também, assim, na história do Teseu, que eu já tava esgotando, né? Todo mundo já tinha jogado. E daí eu fui pra tabuleiria ali pelo São Leopoldo, eu sou de São Leopoldo, e daí lá conheci um cara assim que explicava todos os jogos que eu fui conhecendo na tabuleiria, ele explicava. Eu descobri que o cara era advogado, então ele tinha uma pegada. É o famoso advogado de regras. E eu, manualzinho debaixo do braço, eu disse assim, ó, Maurício, pega aqui o manual desse jogo, ele me deu primeiro, tu lê e tu vai, eu vou lá na tabuleiria, tu vai sentar e eu vou ficar olhando e ensinar o jogo pra galera. E daí eu fiquei sabendo que faltava muita informação no manual. Até informações erradas não, ele explicou tudo certinho, não esqueceu de nada, mas sempre tinha aqueles combo ou aquelas coisas assim, ó, mas não tá escrito isso no manual. Mas é aquela coisa que tu sabe porque tu fez o jogo, mas tu não botou lá e tu não te deu conta que era necessário. Mas não tava escrito isso no manual, nessa condição. Esse foi o meu papel aqui, tinha muita habilidade que também chegava, tal coisa. Tá, então eu posso fazer uma rock que use 2 escudos de corpo? Aí eles, mas só pode usar um escudo. Onde é que tá escrito que só pode usar um escudo? Pode usar 2, eu vou me defender daqui e daqui. Se for um ataque de um lado ou do outro, faz sentido. Por que eu não posso ter o bônus do escudo 2 vezes? Aí a gente colocou lá na regra que o bônus do escudo só é computado uma vez. Pode estar segurando 2 escudos, mas só vai usar o bônus do escudo. E tem uma coisa também, porque quando tu começa a escrever a regra, além de também passar por isso de ver, tu começa a construir o corpo final do jogo, né? E é quando tu transforma aquela coisa etérea, que é a ideia do jogo em palavras ali, né? Tu transforma aquilo numa coisa física, tu começa a pensar, qual é a estrutura do turno, qual é, né? Quando é que o jogo acaba, quando é que o jogo começa. Mas isso aqui tem que ser antes disso aqui, tu não pode fazer isso depois. E até de pegar uma metodologia, porque cada regra, aqui na lente a gente explica, né, milhões de regras aqui, e a gente pega, as regras são muito diferentes umas das outras, né? E aqui a gente acaba desenvolvendo um padrão de como explicar essas regras para que a pessoa consiga pegar do jeito mais rápido e simples possível, né? Principalmente a pessoa que não está lendo, né? A gente passou isso também no Ataque dos Tubarões e Vampiros, também a parte de regra dele foi a Lentes que fez, né? O manual de regras, então a gente pegou essa experiência que a gente tinha e aplicou para o manual, né? Então, e como era um jogo família, a gente tinha essa pegada, tipo, qualquer pessoa tem que ler e entender. Tipo, é o pai de uma criança, ele tem que ler e entender, sabe? Então e não é uma coisa simples assim, né? Então é bem pegado, mas bem bacana. Eu acho que é interessante isso, que eu já tive alguns feedbacks no meu manual, assim, foi da Funbox em Curitiba, lá da tabuleirinha de Curitiba. Sim. E daí o cara disse assim, cara, teu manual não tá bom, porque eu leio os manuais, tudo ali, ele diz tudo, mas assim, os caras não querem ler tanto, ou tá enrolado demais, ou tá grande demais. Tu tem que entender o perfil do leitor do manual. E isso eu nunca tinha parado pra pensar também. Então até isso a gente faz. Quando eu peguei o manual, você achou, mas que manual grande. O jogo não parece ser tão complicado assim. Esse aspecto, dessa sensação de pegar, porque ele tem poucos caracteres por página ali, é uma letra grande ali, ele ficou volumoso, mas eu pegar o cara já. Entendeu? Eu não vou ler isso aí, cadê o vídeo? Quando a gente pegou o manual do Illuminati pra ler, né? Sim, tem vários. O Illuminati tem cartas, são um baralho de cartas e as cartas dos Illuminatis. É só isso, os 2 componentes eu fiz os dinheirinhos, né? É só isso. Aí tu pega o manual tem 30 páginas. Foi o Steve Jackson que fez esse jogo. Mais contatos com criadores, tu sabe se o pessoal que faz jogos, eles contratam alguém ou chamam alguém de fora pra fazer. Pra só escrever. Geralmente a galera gosta de fazer por si, assim, tá ligado? Mas existem várias empresas não tem mas é um pouco importante, né? É uma parte importante, tipo assim, a gente até mesmo, a Lens mesmo também já prestou serviço de playtest também para outros jogos já também, de tipo, porque aqui na Lens a gente tem todos os tipos de público, quero testar com crianças de 7 a 9 anos, sei lá, a gente consegue, tá ligado? Porque tem sócio, a galera conhece, então a gente faz isso do playtest também profissional, assim, de chegar, eu vou de não chegar aquele cara, tipo, que nem o Santos falou antes, já pega nem leu e já sai criticando, como assim, porque é muito comum, né? Como tu é o criador do jogo, eu sempre contigo pra jogar teu jogo e eu fico dando palpite, né? Não, esse não tá bom, esse não. Mas tu joga Catan, tu joga, sei lá, D&D, qualquer jogo, tu não fica dando palpite nas regras, né? Tu joga e tu tá bem. Mas como o cara tá próximo ali
do criador, ele acha que abre essa Por possibilidade. isso que o blind, que eles chamam de blind playtest, que é o playtest sério, que tu entrega o manual, entrega a regra e se vira, não tô nem aqui. Isso é muito importante para o jogo saber em que ponto ele está de desenvolvimento, assim. Eu escutei num podcast, eu não vou celebrar a referência, que a gente vai lendo e vendo tanta coisa, que o cara fazia assim, ó, a gente chegava com os amigos dele e disse, cara, eu comprei esse jogo aqui, ó, vamos jogar. Daí o cara que vai testar o jogo, ele não sai assim como, agora eu sou o avaliador. Não, ele vai jogar o jogo. E é inevitável, né? Se tu chega com essa carga, tipo assim, cara, eu inventei esse jogo aqui, eu queria a tua opinião, tu tá dando essa credencial pro cara. Mesmo que o cara não seja um cara chato, o cara, ele vai sentir esse peso, essa responsabilidade, e a experiência dele com o jogo vai mudar. Vai ser diferente se ele só fosse jogar o jogo sem compromisso. De bobagem, a gente fazia uma festinha, um churrasquinho, embebedava todo mundo e botava ele pra jogar pra brincar. Se ele fosse jogar bêbado, funcionava. Isso aí. Joga que a gente quer, sabe? Joga que a gente quer ver. E eu falava, isso é bem bacana, esse feedback. E daí depois... Tem tudo a ver com o jogo. Com a proposta, né? E como é que... Muitas cartas surgiram assim, não? Não, fica na história. E depois chegou na parte então, de publicar o jogo, né? Então, vocês, né, dois fizeram por financiamento e tu foi pela produção própria. Independente. Como é que, vamos começar pelo independente, porque o financiamento também é independente, né? Mas é uma mecânica diferente. É uma mecânica diferente. Como é que foi assim, porque tu já desenvolvia já no laboratório lá da faculdade, tu disse as peças e tal. É que na verdade eu consegui cortar o caminho do financiamento coletivo pela questão da produção em si desse jogo. O pessoal que está conhecendo o jogo agora, então ele tem um aspecto que as peças são feitas de MDF, então é um corte a laser. Então eu não preciso de uma produção de 1000 tabuleiros para uma gráfica fazer para mim. Ela vai, o pessoal do corte a laser vai me cobrar o tempo que a máquina vai ficar ligado vezes o preço do material e deu. E se ela ficar ligada 1 hora ou 1 semana, não vai ter aquele redução de preço que é uma gráfica. Então a partir daí, e aquele papo que quando eu ia para eventos, né, depois eu passei levando para eventos, e o pessoal disse assim, tu tem uma cópia aí para vender no carro e tal, não sei o quê. Daí eu comecei a pensar assim, não, então eu não vou precisar fazer, porque daí eu vou ir vendendo. Mas nada a gente, enquanto grupo, que daí a gente pensou assim, a gente vai lançar o jogo, vamos criar uma marca. Daí a gente tinha uma marca de amigos, que a gente, todo carnaval ia com o nome G10, a gente era 10, lá em 2003, e 6 desse grupo está nessa questão que pegou comigo, vamos produzir o jogo, vamos pagar ilustrador, vamos pagar alguém para fazer o enquadramento do manual, a diagramação do manual. Bom, eles, vamos junto, então vamos fazer quantos a gente consegue fazer aí, então vamos juntar um dinheiro em cima do outro aí, vamos lá, nota por nota. Então vamos fazer 30. Então a gente fez 30 em setembro, cortou 30 e em menos de um mês vendemos 30. Então vendemos uma por dia ali em outubro. Então agora a gente encomendou mais 30 e daí tá indo nesse processo. E é aquela coisa que você falou que as coisas que tu precisa produzir em massa para baratear, que é a caixa manual, tu fez. Eu fiz 200 caixas, 100 dados, paguei mais caro, mas como eu estou fazendo a venda direta, não estou mandando pro lojista, se eu fosse mandar pro lojista, não tem como eu fazer venda margem, então, né? Por causa da margem de lucro, mas como é venda direta, eu consigo pagar uma caixa uma qualidade talvez inferior a outras caixas. Mas até a caixa tá ok, cara. Em função assim de valores, tu pagou 10 numa caixa, tu pagou 7 mudado, mas é muito mais barato. Mas pra mim, 30 eu consigo fazer a questão de na verdade, eu ainda não lucrei, porque pra mim empatar eu tenho que chegar a 62 vezes, então eu tenho que planejar o terceiro lote, que é a nossa meta. As pessoas vai ter no máximo 90 cópias desse jogo. A ideia é depois uma editora. Daí, se tu for fazer isso industrialmente, aí tu faz uma grande prensa de corte e corta 50 tabuleiros, 100 tabuleiros, 1000 tabuleiros por vez, né? Aí tu barateia muito. E a ideia assim que como do hobby à profissão, que é o tema dessa mesa, assim, né? Como todos nós temos uma profissão fora disso, no meu grupo, a ideia que daí no momento que a gente tá colando o tabuleiro, porque as peças chegam não coladas pra gente. Eu colo. Então quem tem um desenho em casa, todos eles eu colei o tabuleiro, porque
os guris ficavam assim, isso vai colar errado, é desgraçado, colou errado, acabou com a peça, porque daí a parede não vai andar. Então daí eles tu vai colando e a gente vai pintando as pecinhas, né? Então a gente vai. Então tem essa coisa assim. Bem artesanal. Daí a gente parou pra pensar assim, ó, poxa, mas se a gente tá fazendo tudo isso, a gente tá deixando de criar, que a ideia era criar, fazer roda, conversar e pá. Tá certo que deu umas cervejadas montando o jogo também, deu muito união montando PC e tal, mas a gente enjoou, né? Então vamos fazer 90 pra gente se pagar. Já tem o pessoal, todo mundo que quis nos dar o nome, eles vão na página e dizem eu quero o jogo. Então no segundo lote de 30, 23 pessoas já disseram assim, meu, então se aqui tu me disser eu quero, tu é o 24. Me põe aí na lista, me põe aí na lista. Daí vai ter o terceiro, e daí encerrou, daí a gente vai partir para a questão de negociação com uma editora de grande cenário nacional, e a gente em breve, até acho que a gente vai estar anunciando, porque como ele participou de eventos importantes lá, que isso também é uma dica também. Pra galera divulgar. Vai e eventos importantes também. Quando ele já está assim... Posso lançar uma ideia aqui, que eu acho que a gente está alcançando aí, temos aí Galápagos, Devir, Grow, o pessoal aí lançando jogos, ainda, já tem, talvez eu esteja por fora, não sei, mas já existe alguma coisa no Brasil no sentido de fazer uma premiação nacional reconhecida para criadores nacionais de jogos, ou até nacionais e internacionais, porque não aceitar inscrições de jogos lançados? Tem um prêmio do Ludopad, eu acho, né, que serve assim, que eles criaram para o site, né? Tem alguns concursos de protótipos, o prêmio de desenvolvimento de jogos da região sul aqui na Lens, não podia fazer. Então, a ideia. E na parte acadêmica eu participei do SLAT, era um concurso, daí o Teseu ganhou, e o SP Games esse ano também, que o Teseu ganhou o melhor jogo analógico. Mas assim, vendo outras mídias que fazem premiações, eu acho que o ideal, acho que uma premiação que teria assim, todas essas premiações elas são legais, são importantes, mas elas são muito de nicho, né? Elas são muito focadas se tu tivesse os caras que são as pessoas que produzem esses jogos, são as empresas que produzem esses jogos, se essas empresas se juntassem para criar um prêmio nacional de board game ou de jogos, teria um respaldo maior, porque tu estaria vendo os caras que realmente, porque no final das contas, se o jogo não vende, as pessoas não vão ficar sabendo que ele existe. Mas isso é complicado, né? Porque para isso a gente tem que ter uma associação, tipo a FIFA. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo que eu estou lançando a ideia aí, ó. Participando da experiência que eu estava contando, né? O jogo estava assim tão redondo, todo mundo falando tão bem, que daí veio aquela coragem assim de eu vou para o Rio de Janeiro para Diversão Offline, o maior evento, e lá ia ter um concurso de protótipo. Então faltava um mês para lançar, ainda bem que eu fui quando faltava um mês só para lançar, porque os protótipos do pessoal lá do Rio de Janeiro, lá com a produção, com a Game Maker, lá o pessoal tá fazendo o jogo pronto e uma cópia ali, não tá? Os protótipos são muito bala mesmo lá no Diversão Offline. Então o que acontece? A gente estava em 14 protótipos, e daí Mandala conversou comigo, a Redbox falou comigo, a Mitra que faz jogos em MDF falou comigo. Como é que foi no Zoeira a parte assim de optar por financiamento coletivo e esse processo de divulgação, assim, o que ajudou, assim como o Teseu, né, os eventos, o que ajudou a alavancar o Zoeira para que ele chegasse na meta lá dos 100%? Assim? Tá. Na época do Zoeira, eu e o Pablo, a gente não tinha emprego, né? Eu tinha parado tudo para fazer só meu TCC, né? Eu fiz o Zoeira enquanto fazia TCC. Na época, é uma escolha bem... Deve ter ficado bem zoado. Não, ficou assim. Mais ou menos. Vamos voltar para o TCC. Foi sobre zoação ou não? Foi sério, foi sério. Mas como é que foi assim, a opção? Daí a gente precisava do financiamento coletivo para botar o jogo pra frente. E a gente ficava em dúvida entre o Catarse e o Kikante, né? Que são, na época, eram as melhores opções nacionais, as mais visibilidade, pelo menos. Sim. E tanto no Catarse quanto no Kikante parecia uma boa opção. E foram os detalhes que modificaram, assim. No Kikante, o Pablo conversava bastante com a própria dona do Kikante, assim. Sim. Direto com ela foi mais atenciosa. E eles também tinham uma porcentagem de ganho do site 2% menor, né? Onde no Catarse é 14 e no Kikante eram 12. E se não me engano, no Catarse naquela época tinha um jogo que podia ser levemente similar com o Zero Neverend, sabe? De entrar no card game ali. Sim. E também eu acho que era de carta, a gente optou por ir numa plataforma que não tinha concorrente direto, assim, tipo concorrente direto. Sim, não. Daí
foram os detalhes de escolher esse financiamento coletivo. Sim. Na parte da divulgação, a gente escolheu fazer online. A gente descobriu os principais grupos de Facebook, foi muito no Facebook. Os principais grupos de Facebook e jogamos só te interrompendo, e os elementos que os outros tinham falado antes, tu tinha falado offline aqui do vídeo, né? Que tu fez um vídeo. O vídeo ele foi o principal da campanha. O vídeo é muito bom, feito pelo Celso Zanini, ele é excelente, tipo, ele dirigiu, editou, tem umas coisas de som, assim, o vídeo realmente é fantástico, a produção. Não mostrava muito o jogo, porque na época que a gente fez esse vídeo, a gente não tinha muito do jogo também. Talvez nós tivéssemos 50%. Escrita à mão também, algumas cartinhas para outros personagens? Não. Tinham só as primeiras cartas que entraram no jogo, né? Acho que são mostradas 6 cartas no vídeo. Só. São 80 diferentes. 80 cartas. Que são 40 de cada expansão. Sim. Mas é assim, né? No começo de financiamento. Muito se modificava. Daí, E a gente escolheu o Facebook através dos grupos, a gente postava lá o jogo e os caras viam o vídeo e depois nos davam um feedback ali. Nem todos positivos, né? Começava o pessoal sempre tem um chato, né? Mais de um. E fica ali. E daí depois a gente fez propagandas no Facebook mesmo, né? O Facebook tem métodos tipo tu paga. Mas a primeira que a gente pagou foi 200 reais. E tipo, teve alcance de mais de 5 mil pessoas, eu acho. E daí no Facebook tu escolhe a faixa etária. Sim, que tu quer que seja mostrado. E isso retornou para vocês com deu um retorno. Não foi o nosso melhor retorno, mas deu algum retorno, né? Até porque a taxa de conversão de compras online é muito baixa. É baixa. É menos de 10%, se não me engano. Sim. Mas foi o investimento que a gente teve. E o que assim, tu tem alguma ação assim que tu tenha dito assim, isso foi o que topou a barraca, assim? No início, o pessoal reclamava que eles não viam o jogo e a gente teve que lançar um PDF imprimível, né? O Print and Play, apresentável, não sei se existe, mas imprimível. E o pessoal daí jogou, viu que era uma possibilidade e gostou. E a gente até, o Vitor tinha contatos de outros jogadores, né? E a gente passou pra esse cara, ele apareceu até no Maronada, sabe? O Maron lá do Brainstorm 9. Sim, Ele atuou na recomendação do Brainstorm 9. Daí o cara mostrou o jogo lá deu um up. E também a gente mostrou pra outro algum vlog famoso de YouTube assim, que eles jogaram os Neverends também. E a opinião deles, né, não tinha falado nada, eles disseram que gostavam do jogo e tal. Disseram, tem um errinho aqui e ali, mas era beta ainda, né? Então, tipo, isso que deu o maior, esses deram. Sim, mandar para os youtubers então, né? É muito importante. Não deixe de mandar o jogo para Lentes então também aqui pro canal do Arthur, né? Pra gente divulgar aí. E também fez financiamento coletivo. A gente também fez financiamento coletivo. Qual foi assim a ação que durante o Might Play a gente tinha, como essa é a terceira edição, já temos um público construído, né? O pessoal estava pedindo um livro novo. Esse livro, Guia do Herói, ele está prometido há anos no site do Thiago, o Guia do Herói e o Guia do Vilão, né? E aí o que aconteceu? A gente fez a terceira edição, a gente lançou ela em 2 revistas, na Dragon Cave 10 e na Dragon Cave 11, uma falando sobre as raças e outra falando sobre as classes, ainda com as regras de proficiência, né? Aí depois que a gente modificou isso, a gente lançou um beta, um PDF beta, e aí durante o desenvolvimento da terceira edição, a gente lançou o financiamento no Catarse. E assim, a ideia, a gente foi basicamente a divulgação no Facebook, né? E como a gente já tinha um público-alvo, já tinha um pessoal que a gente sabia que ia fechar. A questão é o quanto além do 100% a gente ia ir. Sim. Porque quando a gente vai fazer um livro, o livro ele tem uma característica bem peculiar, né? Que tu precisa, quanto mais nas cartas também, mas a questão da publicação do livro, quanto mais livros tu faz, mais barato o livro fica, né? Porque a tiragem modifica até ali 2.500 exemplares, a diminuição é gritante, tipo de 500 exemplares o livro custaria o dobro, 1.000 custa metade e 2.500 custa um quarto do preço de 500, né? Então o teu lucro, né, como tu vende no financiamento pelo preço final do livro, né? Inclusive é sempre um grande problema no Brasil da gente
ser isso, porque como o livro não paga imposto de nenhum tipo, inclusive a gráfica, o papel que ela compra para imprimir o livro, ele é todo contabilizado e eles têm que ficar com o exemplar lá registrado, tem tudo anotado lá, porque o livro, eles não pagam imposto sobre esse papel. E a empresa que produz para a gráfica também não paga imposto sobre esse papel. Então, o preço final do livro, ele é ditado pela editora. Então, se a gente diz que esse livro aqui custa R$35, vocês, só para constar, aproveitar a oportunidade, nós temos uma distribuidora nacional que a gente conseguiu, a Empório do Livro lá de São Paulo, assim, 6.000 editoras. Porque eu tenho uma livraria, minha profissão é essa, eu sou de livraria. Eu vou comprar um livro, eu não posso chegar e comprar livro lá, eu quero comprar um novo Harry Potter. Eu não vou ligar para a Globo e dizer, me manda 5 novos Harry Potter. Eles não vão me mandar, eles vão querer me vender. O Harry Potter custa 35, custa R$40, sei lá, eles vão me vender por R$40, eu preciso de desconto. Então, quando a editora calcula o preço do livro, ele tem que calcular o preço que a livraria vai vender. Porque esse livro, na minha livraria, em qualquer outra livraria do país, ele não pode custar 36, ele não pode custar 37, ele tem que custar 35, porque quando eu vou lá pedir esse númerozinho mágico aqui, eu tenho que informar o tamanho, o formato, o acabamento e a tiragem e o preço. Porque se por acaso eu chego lá e digo, não, eu vou lançar esse livro aqui, ele vai custar R$70, você quer não, vai um pouquinho, tu vai lançar um livro de 176 páginas, preto e branco, por R$70, tá embolsando muito dinheiro aí. Porque esse lance é pro livro da imunidade de imposto, é pro livro ser barato, não é para o cara que publica o livro ficar milionário, lavar dinheiro, né? Exatamente. Sim, então é isso. Então tu tem que pensar isso, né? A gente tem que calcular isso, e aí a gente conseguiu colocar nessa distribuidora, porque o cara que é de uma livraria pequena, ele vai lá e compra um pouquinho de cada livraria, e aí consegue fechar os seus R$1.000 de livro pro frete valer a pena, né? E o frete no Brasil nos come por uma perna, né? Então, trabalhar com essa distribuidora ajudou. A gente ainda não vendeu, a gente deve ter vendido, sei lá, 8 livros, acho, no total lá por essa distribuidora, porque o pessoal ainda não sabe. Mas se tu chegar em qualquer livraria que não tem uma Mindplate, tu diz, eu quero comprar esse bar, mas não, compra na Empório, que a Empório está vendendo. Os caras vão ter, muito provavelmente vão ser clientes, os caras são a maior distribuidora do país. No teu pensamento, tu fez frete gratuito ou tu fez frete à parte? Isso é uma coisa que o Thiago aprendeu já em todos os lançamentos, sempre inclui o frete. Sempre inclui o frete, porque é um passo a mais e é um cálculo a mais na cabeça do comprador, e isso diminui. Uma outra coisa, dica que a gente não fez nesse aqui, até porque a gente não tinha, se tu tem um dinheiro para investir, tipo, o Thiago está fazendo um novo, amanhã provavelmente ele vai falar sobre o Nebula, que é um RPG novo que ele lançou aí, que vai ser desse tamanho aqui, 80 páginas. O que ele fez? O custo para fazer a tiragem mínima, que é 500 exemplares, era 5.800, se eu não me engano. O que ele fez? Ele setou o financiamento em 2.800 e disse assim, eu tenho 3.000 para investir nesse jogo aqui. Eu tenho 3.000 para investir nesse jogo porque eu quero que feche rápido. Fechou em 5 dias. E daí... Porque o cara vê, ele tem mais certeza. Eu não vou perder meu dinheiro se não fechar. Mas tu tem a frustração de que tu queria o jogo não teve. Então quando tu sente que o jogo tem o cara tem essa bala para botar ali, ele quer que o jogo saia, isso incentiva o pessoal a comprar. Acabou que ele não vai precisar botar esses R$3.000, porque o jogo está em 300 e tantos % agora. Porque teve 60 dias, fechou em 5, né? Quer dizer, foi. E aí, claro, ele começou a botar outras metas lá. Então, essa briga, eu costumo dizer que tu tem 2 game designers. Tu tem o game designer do jogo e tu tem o game designer do financiamento. Tu tem que pensar a tua estratégia. Como é que vai funcionar? Quais são as. Uma coisa que aí é a experiência do Thiago. Eu sempre digo, mas bota mais essa. Não, cara. Poucas metas. 2, 3 metas. Tu tem que ter a meta pro cara que. Vou dar 2 pila, 3 pila, que é aquela meta que tu ganha o nome no livro, né? Tu tem que ter a meta do cara que ganha o produto. E tu tem que ter a meta que é a meta premium, que é o cara que
quer ter uma coisa especial lá, que tu vai dar um pôster, tu vai, que nem o Thiago, tu vai ganhar, tu vai poder participar de um sorteio lá, que tu vai ter uma mesa mestrada por ele no Hangout. Então, coisas diferenciadas assim, e esse aí tu põe um pouquinho e tu põe caro. Que é pro cara, esse é o cara que quer ajudar o jogo, ele não está preocupado vou pegar o mais barato. Não, eu quero dar dinheiro para esse cara para jogar esse jogo porque eu achei esse jogo legal. Então tem que ter essa meta, tem que ter a meta padrão, tem que ter é isso aí. Não complica. Não enfia um monte de meta, depois tu te atrapalha, aí daqui a pouco tu esquece, agora isso aqui eu vou ter que fazer, isso aqui vai me custar dinheiro. E aí tu errou uma coisinha ali, pode tomar prejuízo, é perigoso. Eu gostaria então de começar agradecendo também o pessoal aí que vai entrar agora pro final aí da nossa encerramento, da palavra final de todo mundo, mas eu gostaria então aí de agradecer a presença de vocês já, né? E pedir então aí para vocês aproveitarem esse tempo aí para vocês agora dar uma última palavra e convidar também o pessoal para voltar já, né? Não sair do vídeo e voltar, porque amanhã tem mais vídeo, tem mais conversa aqui também com o pessoal do Zoeiro, do Pablo, né? Que foi estado hoje, o Thiago também vai estar aqui conosco amanhã, e convidar também para participar da Virada Nerd. Então, por favor, podem aproveitar esse espaço aí do jeito que fica melhor para vocês, com a mensagem final aí. Compre Zoeira Neverends, é um card game muito divertido, pode jogar bêbado, se não tiver mais. Onde é que compra? Direto com a gente agora. Tem o site do Zoeira Neverends, eu não sei se ainda está online, ou manda direct no Facebook para mim, pro Pablo. Sim. Então, link aqui embaixo. Vai pro Celso também. Sim. Teseu tem a página no Facebook. Ele tem também na Ludopedia o perfil também, acho que o Zoeira também tem um perfil na Ludopedia. Tem na Ludopedia e tem no Facebook também. Então também são, a Ludopedia é onde tem todas as informações, mas no Facebook é a comunicação até para trocar ideia, conversar com a gente sobre o jogo. Como eu falei, o primeiro lote de 30 já foi, o segundo lote de 30 a gente tem agora 24 já confirmados. E a gente vai fazer o terceiro e último lote, e depois quem tiver então tem, quem não tem vai esperar então uma produção em massa aí de uma grande editora que vai produzir o jogo aí. Mas daí isso já vai para final de 2018. E se o cara quiser ele ganha autografado ou não? Ele vai virar um item de colecionador, né? Tanto procura nos eventos para autografar, tanto para autografado, tanto para cada colagem tem o DNA dele. Tem o DNA dele, tem ali literalmente a digital, um pedacinho do dedo na cola. O DNA do cara ali. Então a outra não vai ter. Então isso daí tem gente que comprou o jogo sabendo disso para lá deixar lacrado para valorizar. Não, mas é meu mas eu vou vender isso 3 vezes mais caro depois. O pessoal jogar, o pessoal compra. O Mercado Livre vai bombar depois. Então, Luciano, bom, o jeito mais fácil de comprar o Might Blade tu pode ir tanto no coisinhaverde.com, que é a nossa editora, que inclusive lá tem vários jogos print and play do Thiago, lá tem RPGs, tem jogo de tabuleiro, jogo de carta. Pode também comprar pelo mightblade.com, também vai ter lá as propagandinhas de venda dele. Se você quiser comprar numa livraria, vá na livraria da sua cidade e peça. Se você não quiser comprar, também vá lá e peça, porque eles ficam achando que precisam ter o livro, isso é importante para nós. A livraria, tem um monte de livros, eles vão lá, compram o livro. Aí de repente o cara que pediu não compra, mas um outro que vai estar passando vai ver o livro lá na prateleira e vai comprar. Então a gente precisa que esse livro se espalhe pelas livrarias do país. Se a livraria não tem, diga para ele, empolhe do livro, está lá, vocês podem comprar o livro. A livraria não tem, está errada. Não tem, já começou mal. Como é que não tem o RPG mais importante do Brasil, o RPG nacional mais importante do Brasil, depois dos outros que vão aparecer aí amanhã? Não vamos me queimar com os caras aí, né? Vamos me queimar com os caras. Foi certinho, então gostaria de agradecer a presença de vocês aí todo o tempo. Também gostaria de agradecer o pessoal que assistiu aí o nosso vídeo até o final. Não esquecendo aí de curtir, então, né, dar um like, compartilhar esse vídeo, também comentar e conversar conosco, que a gente vai estar aí respondendo também os comentários. E fazendo perguntas até para que a gente possa desenvolver outros vídeos aí falando sobre o processo de criação de jogos, né, vídeos também específicos cada um, que hoje foi um pouquinho aí, né, para cada um, mas espero que o tempo tenha sido bem dividido, também vocês tenham gostado tanto quanto eu de participar aí dessa conversa aí.
Certo? Então, obrigado, pessoal. Bora jogar, Bora.